Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vão entrando aí, vão chegando. Vou mandar aqui pro pessoal que a gente tá ao vivo. Pro pessoal ir entrando. Oi, João! As meninas estão aqui já, vamos só esperar o pessoal chegar. E aí a gente começa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mandar aqui pra avisar o pessoal aqui. Oi, Lê! Boa noite! Oi, Vitor! Essa galera é fiel aqui, né? Eu tava falando pros alunos da comunidade, a gente tem aulas semanais, né? E são 2 lives essa semana. Eu falei, olha, vocês estão preparados pra me aguentar? Porque essa semana eles vão ficar 3 dias comigo. Oi, Gabriel, boa noite. Gente, vão mandando pros amigos de vocês, mandem. Fala, ó, você não pode perder essa live. Porque a gente vai falar sobre oratória e todo mundo precisa se comunicar. Todo mundo precisa saber como fazer isso. Oi, Bia, oi, Dani. Então, assim, é uma live super importante da gente chamar a galera, né? Todo mundo precisa saber sobre oratória. Deixa eu mandar aqui pro pessoal também, fazer a minha parte, né? Pro pessoal entrar aqui. Deixa eu aceitar aqui as meninas pra gente conversar. E já começar o nosso... Oiê! Oiê, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, e você? Boa noite! Ai, também vou colocar um filtrão babado. Não, nesse frio... Que isso, tem que pôr, Salva, senão, gente, né? meus seguidores merecem respeito, os seus também. Vou botar um Não, tá filtrinho. entrando aqui. Esse aqui Oiê! tá ótimo. Olá, tudo bem? Ai, Tudo também bem, e quero. você? Nossa, esse meu fica Tudo com bom. bolinha, gente. Que loucura isso. Com bolinha. Olha esse é maravilhoso. Gente, isso aqui é uma live séria, pelo amor Muito de Deus. bom. Bronzeadíssima. Menina, vocês me ouvem bem? Eu te Eu ouço, te mas eu não te ouço. vejo. Não me vê? Mas acho que só eu. Você vê, amor? Eu vejo, Então normalmente. acho que sou só eu, mas eu te ouço, então tá Tá, tudo combinado. certo. Qualquer coisa você me avisa. Se o pessoal Tá. também puder falar, se tá ouvindo bem, se tá vendo bem, aí a gente já arruma o que tiver E eu não que consigo ver os arrumar. comentários também, nem as pessoas. Acho que deu alguma bugada aqui. Você quer sair e entrar de novo? É, eu Acho que eu vejo vou tentar, tudo. rapidinho. Tá. Porque segunda eu fiz live também, aí a hora que saiu e entrou, deu tudo certo. Porque também tem muita gente fazendo live, então... E dá muito bug, né? O Instagram é impressionante. A gente tava fazendo várias lives também e, cara, era sempre cada live era um problema diferente com o Era um convidado. problema. Ficava, meu Não, Deus! é resistência, tem que ter. Deu certo? Agora acho que foi, vamos ver. Tá vendo a gente? É. Ai, tá igual da outra vez, eu vejo só amor. E não vejo comentário. Mas se vocês me enxergam e me ouvem, eu escuto vocês, então tá Tá tudo tudo bem. bem, então. Tá, combinado. Qualquer coisa, se der algum problema, você avisa. Mas Tá, se o vocês pessoal tá pararem falando de me que... ouvir também e de me ver, vocês Tá, me avisem, tá bom? pode deixar. O pessoal tá falando que tá tudo bem. Ai, Gente, legal. primeiro, muito obrigada por aceitarem estar aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz. A Bia me falou do trabalho de vocês, aí eu comecei a acompanhar, enfim. E gosto muito. Então, assim, primeiro de tudo, obrigada por estarem aqui, por terem aceitado. Fiquei super feliz. Obrigada a você pelo convite. A Bia é nossa pupila, né? Nossa digital influencer, eu falo com ela. Maravilhosa. Eu fiquei muito feliz quando você chamou a gente para fazer essa live, porque eu acho que os nossos conteúdos super se complementam, sabe? Acho que vai ser muito bom tanto para os seguidores do Destrava quanto para os seus seguidores. Acho que a gente vai conseguir ajudar uma galera aí com essa live hoje. Sim, sim. Com certeza. Eu tava falando, inclusive, nos stories hoje, né?
que oratória, saber falar, saber se expressar para todo mundo, porque a gente precisa disso, né? Não só no digital, mas em tudo. Se a gente não souber se posicionar, se a gente não souber expressar o que a gente sente e pensa, a gente não consegue fazer nada. E eu vejo, né, para a gente começar até falar disso, eu, assim, sem dúvidas, 99% da galera que faz consultoria comigo, dos alunos, sentem a dificuldade, travam, porque não conseguem se expor. Então, assim, até tem um conteúdo legal para passar, até tem conhecimento técnico, mas não consegue vencer essa barreira de estar aqui. E eu sempre penso que quando a gente se abre aqui a câmera e aparece, a gente se encontra com muitas coisas nossas, né? A gente se encontra com muitos medos, com muitas frustrações, com inseguranças. Então a gente precisa saber como tornar isso. Inclusive hoje eu falava nos stories que, pra mim, né, isso aqui faz parte da gente realizar o nosso propósito. Que a gente tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para dividir. Então, e aí eu falei até com vocês pra gente ver se a gente conseguia separar em passos, para ficar bem prático pro pessoal que tá aqui, pra gente conseguir mesmo aplicar isso aqui, não ser só um conteúdo que passa, mas pra gente conseguir colocar em prática. E aí, primeiro, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é, assim, por onde que a gente começa quando a gente decide se expor. Queria que vocês contassem um pouco de quem vocês são, da trajetória de vocês, que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente começar daí a falar a parte mais prática. Quem começa aí agora dessa dupla? Pode começar, amor. Começa você, Cá. Então tá. Bom, eu sou Carol. Eu e a Mo, a gente fundou o projeto Destrava. Foi muito legal você ter falado de propósito, porque a gente percebeu que esse projeto tem tudo a ver com o nosso propósito, que é levar a comunicação mesmo para as pessoas, né? A comunicação transformou a minha vida, transformou a vida da Mo, e a gente quer que isso aconteça também na vida das pessoas. Porque, como você disse, a comunicação é fundamental, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. E se a gente parou para pensar, né? A gente tem esse estudo, a gente já fazia esse trabalho de destravar as pessoas, mas presencialmente, antes da pandemia, por que não levar para o digital e atingir e beneficiar muito mais pessoas, né? Então, aí a gente resolveu levar para o digital. Então, no digital nós somos novas, praticamente novas, mas na vida nem tanto. O projeto já tem aí um histórico legal e completamente relacionado ao nosso propósito. A gente fica muito feliz quando a gente aplica, né? A gente ensina para as pessoas esses passos, essas técnicas, e a gente vê que funciona porque a gente vê as pessoas aplicando e a gente vê a diferença no vídeo, a gente vê a diferença nas apresentações e mesmo na comunicação do dia a dia, né? Pelo feedback que o pessoal dá pra gente. Sou atriz, trabalho com teatro, enfim, cinema, várias outras coisas também, né? No mundo da arte, além de trabalhar com comunicação. E acho que é isso. Bom, acho que a Carol resumiu... Assim, antes só da Amor falar, eu fiquei super feliz quando a Bia me contou que vocês são atrizes. Porque eu acho o máximo, assim... E até, isso às vezes parece tão longe de nós, falando assim, eu não conheço ninguém que é atriz, que é ator, e parece tão longe. Aí quando a gente tem a oportunidade de ver vocês, de conversar com vocês aqui, de compartilhar conhecimento, a gente vê que o digital traz essa proximidade, né? Poxa, talvez a gente nunca se conhecesse, a gente nunca conversasse, a gente nunca falasse nada, nunca trocasse experiência. E aí a gente poder estar aqui é muito bom, né? Então, assim, para o pessoal ver como isso aqui é importante. Com certeza. E assim, eu acho que a Carol, ela falou, ela resumiu bem o que é o Destrava. E falando um pouco de mim, para os seus seguidores que não me conhecem, eu sou atriz, eu e a Carol, a gente se formou juntas, né? Nós somos muito melhores amigas aí. Então, a gente tinha os mesmos conflitos, né? Poxa, o que a gente tem para oferecer para o mundo? E aí... O que a gente tem é o nosso conhecimento, o que a gente pode compartilhar e é o que a gente tenta incentivar as pessoas, porque é o que você falou, Duda, no início. Todo mundo
tem algum conhecimento para compartilhar. E eu acho que a coisa que mais trava as pessoas é que a gente julga muito e pensa assim, é bobeira, ninguém vai se interessar pelo que eu tenho a dizer. Mas a gente partiu do seguinte ponto: se uma pessoa for impactada e uma pessoa conseguir transformar a comunicação dela através das técnicas que a gente tem, que são todas baseadas no teatro. O nosso curso é totalmente pautado em técnicas teatrais para não atores, porque é a nossa casa, é a nossa raiz, né? É o teatro. Então, se uma pessoa tiver a sua comunicação transformada, já valeu tudo. E é nisso que a gente se apega para poder seguir aí, como a Carol falou, no digital, que ainda somos bebês aqui nessa parte. Mas já estão arrasando, né? Porque eu vejo, eu acompanho e eu adoro o trabalho. Acho que vocês são super divertidas, colocam isso de uma maneira muito leve. E assim, a comunicação é algo meio invisível, né? Às vezes a gente não é uma coisa assim, não é a roupa que a gente está vestindo, por exemplo, mas ela tem total impacto. Porque se alguém não fala legal, se eu não entendo, eu não consigo compreender. Talvez a mensagem é legal, mas eu não consigo compreender o que ela está falando, né? Então não é só uma coisa de barreira nossa que a gente tem que vencer para estar aqui, mas também de pensar em oferecer o melhor conteúdo. Porque senão é muito legal quando você vê um comunicador. Eu tenho várias pessoas que eu gosto de seguir porque eu gosto de acompanhar o jeito que elas falam, que eu gosto de acompanhar o jeito que elas puxam a galera, que elas produzem conteúdo. Então, acho que isso é muito legal. E uma coisa que me fez, que eu gostei muito que eu vi também vocês contando, é que a Carol contando que ela ou era tímida, né? Então, assim, pro pessoal ver que também não é uma coisa assim, eu nasci assim. Eu nasci comunicativa, então sou comunicativa. É algo que a gente pode trabalhar, né? Sim, é algo que a gente pode e que a gente deve trabalhar. Eu era muito tímida. Eu ainda sou uma pessoa um pouco tímida, mas essa timidez não atrapalha mais a minha comunicação. Porque eu aprendi a me comunicar de forma assertiva, porque eu tinha uma comunicação passiva, que é aquela pessoa que não fala nada, que tem vergonha de perguntar, que fala sim para tudo porque tem vergonha de contrariar ou porque quer agradar todo mundo. Então, o teatro, né, me trouxe isso. Então, eu passei anos estudando, o teatro trouxe essa transformação nesse lugar mesmo, de vencer essa barreira da timidez e da comunicação passiva. E é uma coisa que muita gente traz para nós, né, no Destrava. Mas eu não nasci com esse dom. Não é um dom. Se hoje você me vê gravando um vídeo, se hoje você me vê falando em uma live, é porque você também pode. Porque eu já fui a pessoa que se escondia, que não falava nada. Então, eu gosto muito de usar a minha história como incentivo, porque é melhor, é mais legal, né, quando a pessoa vê que teve alguém que se transformou. Então, se uma pessoa se transformou, qualquer pessoa pode se transformar também. E fazendo um contraponto com a Carol, eu não tinha essa timidez ao ponto de não conseguir gravar um vídeo ou de ficar com vergonha de subir num palco, mas eu tinha timidez em outros lugares, porque todo mundo é um pouco tímido, existem níveis de timidez. Só que no caso que atrapalhava a minha comunicação, era a ansiedade absurda. Então eu me tornava o quê? Uma pessoa extremamente verborrágica, que falava sem parar. Então, isso me atrapalhava muito, porque não tinha nem início, meio, nem fim, ficava uma coisa meio perdida, os pensamentos todos desorganizados, uma loucura. E isso também, essas técnicas todas, elas vieram trazendo muita clareza, muita segurança, muita confiança, porque é importante frisar isso que você falou, Duda. Ninguém sobe num palco, ninguém senta na frente de uma câmera ou vai fazer uma apresentação do nada, falando assim, não, tô super seguro, tô brilhando aqui, que não dá uma aceleradinha no coração. Não existe isso. É claro que com a prática, com o treino, com todos os exercícios, você vai se familiarizando cada vez mais com aquilo. E quando você controla essas emoções, é uma delícia. É o famoso friozinho na barriga que a gente fala na arte, que a gente nunca quer perder. Porque no dia que você perder isso, perdeu o sentido de estar exercendo essa profissão. Porque esse friozinho na barriga é uma delícia. E é isso que a gente tenta passar para os nossos alunos. Todo mundo é capaz de se tornar um excelente comunicador, ter uma oratória impecável. Todo mundo é capaz. É técnica, não é milagre. É técnica, é estudo. E se a gente acabasse a live aqui, eu já ia ficar feliz. Só da gente ter colocado isso com clareza. Porque é real, assim.
ninguém nasce sabendo fazer um monte de coisas, né? Eu não, eu me lembro, eu sou tranquila pra falar, não tenho muita vergonha, mas quando eu fui gravar os meus primeiros stories, eu tive muita. Porque é além da vergonha ou não, é todo esse peso do que vão pensar, como vão pensar, né? É toda uma questão. Então, às vezes se eu tiver que gravar na frente de alguém, eu não gravo. Agora que eu tô começando a gravar, porque antes assim, eu tava gravando aqui em casa. Se alguém passasse, eu parava de gravar. E olha que são pessoas da minha casa, minha família, pessoas que eu tenho intimidade. Imagina se não fosse. Eu até queria perguntar para vocês se vocês sentiram diferença quando vocês vieram para o digital, porque vocês já estavam acostumadas a falar, a se comunicar. Mas quando vocês vieram produzir conteúdo no digital, como é que foi isso? Assim, vocês sentiram dificuldade? Como foi a experiência? Olha, para gravar não, né? Porque a gente trabalha com isso há 12 anos. O que eu senti um pouco é que realmente, mas principalmente no YouTube, eu acho que a galera que segue a gente no Instagram é uma galera mais, como é que eu vou dizer? É uma galera que acaba estando exposta também e que quer se expor, então faz comentários mais construtivos. Mas no YouTube a gente se deparou com alguns comentários assim que eu falei, ai, as pessoas aqui, elas têm coragem de apontar o dedo sem dó, né? Então, vamos lidar com isso da maneira mais assertiva. Eu tenho um senso de humor e eu fiz um vídeo fazendo piada, porque a gente tem essa linguagem mais descolada, mais divertida. E o meu senso de humor, ele é diferente do senso de humor da Carol. A Carol é mais fofinha, tanto que a Bia até brinca. Ela fala, são duas personalidades completamente diferentes. A Carol, ela tira o band-aid aos pouquinhos, dando beijinho no dodói. Eu arranco de uma vez, entendeu? Então, nós somos opostas. Mas a gente se complementa nesse lugar. E no YouTube, rolaram um comentário ou outro de uma pessoa que falou assim, nossa, me senti muito ofendida com esse seu vídeo, porque você ficou fazendo piada e não sei o quê. E eu falei, caraca, eu tenho que me policiar, porque aqui atinge um número de pessoas que eu não tenho noção e as pessoas também não são obrigadas a entender o meu jeito. Falei, bom, vou me policiar para tentar ser o mais explicativa possível para que as pessoas não entendam isso como uma ofensa. E aí, obviamente, a gente respondeu o comentário de uma forma super assertiva, falando, olha, não era esse o intuito. Então, isso foi uma coisa que me pegou, assim, porque eu falei, aqui as pessoas têm coragem mesmo de apontar o dedo e ficar te criticando. Porque no nosso trabalho, Duda, tipo, no teatro, é muito difícil terminar uma peça e uma pessoa chegar e falar assim, eu odiei, nanana. Ou numa novela, ou um filme. A pessoa não vai falar pro ator, né, que ela odiou ali. É difícil. Agora, aqui no digital, as pessoas são muito corajosas para criticar. E isso é uma coisa que a gente tenta falar com os nossos alunos para eles blindarem essa autoestima e essa autoconfiança, porque é o que a gente faz diariamente. Porque ninguém gosta de receber crítica destrutiva. Ninguém. Pessoa que fala, eu não ligo, eu não tô nem aí. Mentira, liga. Liga. Liga, em algum lugar liga. Então, a gente tem que blindar para que isso não abale aquilo que a gente acredita, não abale o trabalho que a gente está fazendo. Então, essa foi a principal questão que eu senti no digital. Foi essa, assim. A Carolzinha, eu não sei. O que eu mais senti no digital, na verdade, foi que eu estava acostumada com uma exposição por vídeo, né, no audiovisual, como personagem, e não como Carol. Então, para mim, a grande diferença foi essa. Foi me expor para um maior número de pessoas como Carol e não como a atriz que está interpretando um personagem. Então, esse para mim é o grande desafio. Entendi. E também, enquanto a Mo falava, eu pensei o seguinte, quando a gente está inseguro com quem nós somos, com a nossa comunicação, a gente não sabe o que a gente está fazendo, não sabe como está se posicionando, não tem nada que sustente, um comentário desse quebra por inteiro, assim, às vezes é capaz de fazer a gente parar completamente o que a gente está fazendo. Então, por isso que eu falo dessa construção. Eu fiz uma live há algumas semanas atrás falando sobre a construção do alicerce. A gente precisa construir os nossos projetos aqui no digital que estejam alicerçados sobre técnicas, sobre conhecimento, diante de muitas coisas que formam esse conjunto, né? Inclusive, na segunda, eu fiz uma live com uma jornalista e ela falava isso, que esses dias
ela estava lendo os comentários no programa, ela apresenta um programa ao vivo. Estava lendo os comentários no programa assim, e ela leu um que era assim, nossa, a apresentadora tá gorda, alguma coisa assim. E ela leu esse comentário. Se ela não tivesse posicionamento, assim, segurança para lidar, para contornar a situação, ela não ia conseguir terminar de apresentar o programa. Porque ali quebrou ela não esperava, foi assim, sabe? Então ela lidou com senso de humor e etc. Então também saber comunicar, saber algumas técnicas aqui é importante para isso, para a gente conseguir vencer os obstáculos que vão existir, né? É natural. Eu gosto de falar que a comunicação, ela é um superpoder e como você falou no início, é um superpoder invisível, então as pessoas não dão a devida atenção à comunicação. Mas através da comunicação você consegue tudo. Não existe por quê? Ó, a sua comunicação passa credibilidade. Se você não tem credibilidade, você já tem aí sérios problemas. Através da sua comunicação, você consegue crescer profissionalmente. Através da sua comunicação, os seus relacionamentos vão pra frente ou não? Quantos relacionamentos terminam? Porque, putz, a gente tinha muita falha de comunicação. Eu falo A, a pessoa entende B. E por tudo também. Se você tem uma comunicação... E a gente fala comunicação e não oratória, Duda, porque a gente trabalha a comunicação como um todo. O corpo inteiro, o instrumento inteiro, não só realmente as palavras que saem da nossa boca, mas o que o nosso corpo comunica, o que a nossa energia comunica. A gente trabalha tudo isso. Então, assim, a comunicação, ela é um divisor, um divisor de águas na vida da pessoa que entendeu, tomou consciência desse superpoder, da pessoa que não entendeu. Então, eu vejo aqui para nós, empreendedoras digitais e tantos amigos que eu tenho e seguidores no Destrava que querem empreender ou que tem um negócio físico ou um negócio só digital, precisa entender que você tem que se comunicar com a sua audiência, com o seu público. As pessoas se conectam com pessoas. Então não adianta hoje em dia, aqui no digital principalmente, você ficar se escondendo. Sabe? Vai ser muito ineficaz a sua estratégia de vendas ou de marketing se você se recusar a fazer vídeo, a falar bem. E se você falar mal, se você está desconfortável, as pessoas sentem. A gente sente isso. E aí você não convence. E tá todo mundo aqui querendo passar uma mensagem. E para que essa mensagem tenha efeito, ela tem que ir com muita confiança para poder convencer o outro, para poder tocar o outro. Então, por isso que eu falo que a comunicação é um superpoder que eu espero que todo mundo tenha acesso um dia na vida de destravar esse poder e sair aí voando mundo afora. Sim, sim. Não, inclusive eu olho pra minha vida e penso que várias coisas que eu consegui foi porque eu soube me comunicar, soube me expor de alguma forma, sabe? Soube falar. Às vezes, o passo que você precisa dar é só falar, tô aqui, eu existo, sabe? E aí não consegue falar esse eu existo. E aí também não vai cair do céu a oportunidade que você espera, o relacionamento. Nada, é uma construção, né? Inclusive, eu queria que a gente fosse entrando nos 3 passos e queria que vocês ficassem super à vontade, porque daí é com vocês, eu também quero aprender essa coisa da diferença de oratória para comunicação. Eu nunca ia pensar nisso e, de fato, é isso. Eu gosto muito até que vocês abordam a comunicação no todo, porque também uma comunicação só saber falar e ser uma comunicação vazia é muito ruim, né? Esses dias a gente foi para uma reunião e aí era uma pessoa que falava e falava muito bem, sabia vender o negócio dela, mas era uma comunicação vazia, assim, sabe? Não tinha o conteúdo que te prendia, era só falar. E também assim não adianta, não resolve nada. Não conectava, então, né? De fato a gente tem que trabalhar tudo, assim, é um conjunto de coisas, né? Sim, é um conjunto de coisas. E entrando nos passos agora, uma coisa que a gente sempre fala, e que você falou no começo, inclusive, Duda, é a questão desse trabalhar os medos, né? Então é muito importante que a pessoa se observe, entenda esses medos e aprenda a vencer esses medos. Os passos que a gente vai passar aqui hoje são 3 passos bem práticos para você estruturar o que você vai falar,
que entra muito naquilo que você falou, de ter ali uma coisa sólida, uma coisa bem construída, justamente para que você não se abale tanto quando vierem essas críticas, ou para que você tenha argumentos quando alguém vier questionar alguma coisa que você está falando. Então, esses passos, eles vão te trazer essa coisa mais consolidada, né, mais sólida, e vão te trazer também mais confiança, tá bom? E começando então, quer falar alguma coisa, amor? Antes Não, da só gente porque entrar? ela começou falando da diferença entre oratória e comunicação, eu acho importante a gente frisar isso, né? É que a oratória faz parte da comunicação. Só que os cursos, não estou desrespeitando, pelo amor de Deus, mas normalmente os cursos de oratória mais tradicionais, eles focam muito só no que é falado, nas palavras, na forma de falar. E eles dão um jeito muito pronto, aí fica todo mundo igual. E aí, no Destrava, a gente não acredita nisso. Por que a gente fala da comunicação como um todo? Porque o seu corpo comunica muito. Às vezes você está falando uma coisa e o seu corpo está falando outra. Então, a gente trabalha essa conexão de fala e corpo, né? E uma outra coisa também é que a gente não gosta de dar essas coisas. Braço cruzado é isso. Mão na boca significa isso. Você tem que posicionar as suas mãos assim. Não. A gente trabalha com os nossos alunos para que eles encontrem a voz deles, para que eles sejam autênticos. Porque o que conecta, o que faz uma pessoa ficar te ouvindo por meia hora, 1 hora, 50 horas, é a autenticidade. E a autenticidade vem como? Com confiança. Você tem que saber muito bem quem você é para você ter confiança para falar. Então, o nosso curso, quando a Carol fala trabalhar os medos e tal, a gente até dá um nome que se chama olhar para a sua coxia. Né? Coxia no teatro é o que fica atrás do palco, ou na televisão e no cinema, são os bastidores. E a nossa coxia no Destrava é olhar para dentro, justamente para poder trabalhar essas questões e desenvolver a comunicação com todo. Por isso que a gente fala que não é só um curso de oratória, é um curso de comunicação. A gente vai além, a gente trabalha tudo. Sabe, só antes dos passos que eu lembrei de uma história, que era um aluno de consultoria, um aluno nosso, e aí ele contou que na primeira vez que ele apareceu e gravou os stories, porque às vezes eu dou esses desafios para eles, às vezes eu peço para gravar, tá? Porque tem que começar, não adianta, se não começar, não vai. E aí ele falou assim que ele tava com receio já de aparecer e fazerem um comentário sobre a aparência física. E ele gravou e recebeu, no primeiro dia que ele gravou, ele recebeu esse comentário que ele já estava com receio de receber. E aí eu falei pra ele, na hora eu falei assim pra ele, que bom, vamos agradecer porque você recebeu logo no primeiro dia. Senão você ia ficar todo dia gravando com medo disso acontecer. Tipo, tomara que isso não aconteça, tomara que isso não aconteça. Eu falei, aconteceu, você já se liberta disso, já vence isso e pronto. E se acontecer outras vezes, você vai lidar do mesmo jeito. Então, assim, é bom até essas coisas pra gente perceber que vai acontecer. E quanto antes acontecer, melhor pra gente já vencer isso e bola pra frente, né? Senão a gente fica sempre com esse receio, tomara que ninguém nunca fale nada, tomara que todo mundo concorde. Não vai, isso a gente tem que esquecer. Não é todo mundo que vai concordar, não é sempre que você vai receber aplausos e tá tudo bem. E tá tudo certo, esses são grandes sabotadores, né? Que todo mundo tem. A gente tem que aprender a vencer esses sabotadores, que é o medo do julgamento e da crítica, que é o medo do fracasso, né? Aquele medo de, não vai dar certo. São vários, né? E aí, esses medos, quando eles são mais fortes do que você, eles te deixam naquele estado de procrastinação eterna. Você não faz o que você tem que fazer, aí você fica frustrado porque você gostaria, mas aí você tem medo do que os outros vão pensar, das críticas, aí você não faz. Então, sim, é muito... Ainda bem que com ele aconteceu já na primeira aula, que aí ele já despachou isso, já falou, bom, já foi mesmo, agora eu vou que vou. Porque é o que você falou, a gente só melhora praticando. Por isso que a gente foca muito na prática, no exercício. Depois você pode até perguntar pra Bia, tadinha, que ela saía assim, ai meu Deus, não sei o que eu faço. É muita coisa pra colocar em prática, mas tem que fazer isso, Duda, arrasou. Tem que botar o pé na água, gente. Tem que começar a gravar vídeo. Ruim mesmo, posta ruim mesmo, porque com o tempo vai melhorando, né?
A gente não pode se cobrar tanto nesse início também. Total, total. É isso mesmo. E quando a gente faz, a gente percebe que nem foi tão horrível assim. A gente percebe que nem. Nossa, a gente cria na nossa cabeça um cenário assim catastrófico, uma coisa muito, um monstro. E aí quando você faz, você fala, nossa, fiz. Nem Não foi foi tão tão ruim ruim. assim. Nem foi tão difícil assim, nem foi tão ruim assim. Então é muito importante fazer mesmo. Muito. Vamos para os passos, então? Vamos, todo mundo aí com papel e caneta para anotar Gente, os vocês vão ter que passos. anotar, porque é bem Isso prático. aí. A São gente vai dar passos com exercício mesmo. exercícios. Eu gosto disso, eu gosto disso. Falem aqui nos comentários se estão vivos, estão acompanhando. O Vitor falou, né, que eu dei o pontapé para ele colocar a cara dele aqui. E o Vitor tava nesse dia, eu fiz uma live e dei esse desafio. Falei, todo mundo tá nessa live, vamos gravar um stories. Eles saíram gravando. E desde esse dia, o Vitor nunca mais parou de gravar. Ele grava assim todo dia. Então, assim, às vezes o que falta é só esse empurrãozinho de falar, ó, gente, tamo junto, a gente também passa pelo que você passa, a gente também sofre para gravar às vezes, vai gravar aula, às vezes tem que gravar 1001 vezes, né? Assim, tá tudo bem, mas a gente não pode deixar de fazer por causa disso. E quanto mais técnica a gente tiver, é claro que facilita a vida, né? Até eu quero saber esses passos, porque eu quero aprender aqui. Então vamos lá, vamos aprender todo mundo junto. Bora. Você começa aí, Carol, falando dos Posso passos, você quer que eu começar? comece? Não, posso começar. Então, gente, ó, o primeiro passo é muito importante. Saiba o que você vai falar. Ai, Carol, que passo óbvio. É óbvio que eu tenho que saber o que eu vou falar. Não é tão óbvio assim. Se fosse óbvio, ele não seria o nosso primeiro passo. Por que que ele não é óbvio? Porque o ser humaninho fala, bom, já sei falar sobre isso, vou falar aqui o que está na minha cabeça. E não é assim que funciona. Para você ter confiança e para o seu conteúdo ser um conteúdo interessante, você tem que colocar em prática esse primeiro passo fazendo o exercício que a gente vai passar aqui. O exercício tem 2 etapas. Na primeira etapa, você vai pegar papel e caneta e você vai escrever tudo o que você sabe sobre esse assunto. Então, eu vou falar sobre gatos. O que eu sei sobre gatos? O hábito do gato, a aparência do gato, gato de rua, gato de raça. Anota tudo o que você sabe sobre gatos. Anotou, esgotou tudo que tinha na sua cabeça. Nesse momento, você ainda não vai pesquisar, tá? Você vai só usar o seu conhecimento. Aí anotou tudo, escreveu lá páginas e páginas sobre gatos, ou não, ou só um parágrafo, porque é o que você sabe, tá tudo bem também. Aí você vai para a próxima fase, que ainda é dentro desse primeiro passo, que é fazer uma pesquisa mais profunda sobre o assunto. Então, agora sim, você vai jogar no Google, gatos, do que gatos se alimentam, se esse é o tema do seu vídeo, do que gatos se alimentam. Joga no Google, pega um livro que você tem na sua casa, que você já estudou, que você lembra, anota as informações, pergunta para um veterinário, pergunta para um amigo, esgota o assunto escrevendo lá no seu papelzinho. Vai escrever até cansar tudo que você conseguir sobre o assunto. Aí você vai esgotar esse primeiro passo, que é saber o que você vai falar. E calma, fiquem tranquilos, são muitas informações, talvez você nem use todas, mas é muito importante você ter tudo isso anotado. Por quê? Porque você vai ter noção, primeiro, que você sabia mais do que você pensava. Segundo, você vai ficar muito confiante, porque você vai esgotar o assunto e você vai estudar tanto aquele assunto que você vai falar, nossa, eu sei falar muito bem sobre isso, já estou preparada para passar para o segundo passo, que é... Criar um roteiro. Antes da gente ir para criar um roteiro, é importante falar, gente, não precisa escrever à mão, não. Pode digitar, tá? Ah, é Fica verdade. tranquilo. É E outra verdade. coisa, esse passo de você saber tudo sobre o assunto é o tudo possível. E por que ele é importante? Se tiver perguntas e respostas numa apresentação, qualquer pergunta que vier, meu amor, você vai estar preparado, porque você estudou, você esgotou aquele assunto, você pesquisou todo o possível. E tem uma coisa que a gente gosta de falar também, é que se surgir alguma pergunta ou algum imprevisto, alguma coisa que você não saiba responder, você tem que admitir que não sabe. Isso não vai te deixar incompetente ou parecer que você não tem domínio do assunto. Isso te mostra que você é um ser humano e isso cria conexão com quem está te ouvindo. A pessoa te leva a sério.
Porque você fala assim, olha, eu não sei responder essa sua pergunta, eu vou pesquisar, te respondo depois por direct, ou te mando um e-mail, ou por WhatsApp. Não tem problema dizer que não sabe. Só que, né, esse primeiro passo vai ser muito difícil que você não saiba responder alguma coisa. Porque você pesquisou tanto, anotou tanto, levantou tantas informações que você vai estar munido ali para o nosso segundo passo, que é criar um roteiro. O criar um roteiro, os destravados ficam desesperados, Duda, porque eles acham que assim, Monique, eu não fiz cinema, não sei, eu não sou roteirista, não sei criar um roteiro, meu Deus. E eu sempre brinco, é a piadinha da tiazinha manjada que eu uso, que é, gente, não é um roteiro do Tarantino, fique em paz. Não precisa ter, não precisa ser mirabolante, não precisa ter 500 páginas, pode ser uma coisa que funcione para você. Só que o que é importante? O roteiro ele tem várias fases. E a primeira fase do roteiro é que você precisa organizar o que você vai falar. Isso é muito importante. Como você vai falar. Esse como qual vai ser o tom da minha comunicação, da minha linguagem? É mais informal? É mais formal? Como que é essa galera que vai ver o meu vídeo ou ver a minha palestra? E o porquê? O porquê, assim, o que eu quero falando isso para as pessoas? Eu quero que as pessoas elas tenham menos preconceito com gatos, pegando o tema da Carol. Eu quero que as pessoas aprendam que o gato ele é um bichinho dócil, amável. Enfim, você tem que saber bem o seu objetivo. E aí, depois que você definir o seu objetivo, o que você vai fazer? Você vai pegar as partes que você acha, de tudo aquilo que você levantou, você vai falar assim, bom, o que é mais importante disso tudo aqui que eu anotei? E aí você vai grifar, porque não vamos confiar na memória que você vai lembrar tudo de cabeça, que tem gente que fala assim, não, mas eu sabia o que eu ia falar, deixei para pensar lá na hora, tiro no pé, vem o branco. É aí que vem o temido branco. Então não burlem essa fase do roteiro, porque ela é fundamental. Então o que você vai fazer? Você vai chegar, vai pegar lá as informações que você acha importante, você vai grifar todas essas informações. Isso aqui é importante, isso aqui eu não posso deixar de falar, isso aqui é assim, 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 assado. Depois que você fizer isso, que você grifar tudo que é importante, você vai separar essas informações, tipo assim, isso aqui pode ser a introdução do meu vídeo, isso aqui faz parte do desenvolvimento do meu vídeo, isso aqui faz parte da conclusão. Nossa, Monique, que complexo. Não, gente, você vai começar, você vai introduzir o assunto como? Qual é a parte que está ali no desenvolvimento, que você está desenvolvendo o raciocínio ou o tema? E como que você quer finalizar esse vídeo? Porque tem que ter início, meio e fim. Senão vai ser um vídeo eterno. Então, o roteiro vai te ajudar a ter essa visão ampla, dar esse zoom out nesse conteúdo todo e ver início, meio e fim. Depois dessa fase, que é muito importante, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai montar esse roteiro do jeito que funciona para você. Tem pessoas que funcionam com palavras-chave. Eu funciono com palavras-chave. Se eu coloco uma palavra ali que me remete a tudo que eu separei, eu lembro o conteúdo inteiro que eu ia falar. Tem pessoas que funcionam com frases, tem pessoas que funcionam com tópicos, que são pequenas estrofes, aí vai ali, desenvolve. Então, é o que funciona para você. Porque eu posso chegar aqui, cagar uma regra e falar assim, você vai escrever uma frase só. Chega lá na hora, você fica tão tenso que você tem um puta branco, porque a frase não funciona para você. Você fica lá perdido tentando ler, deixa eu ler a frase aqui. Ai, meu Deus, o que ela falou? Ai, e não funciona. Então, às vezes é a palavra-chave, às vezes é a estrofe. Então, essa é a terceira parte a segunda parte do roteiro. Aí, o que você tem que fazer? Bom, escrevi meu roteiro, tá aqui meu roteirinho pronto, por tópicos, tá bombando, tô pronta para arrasar nesse vídeo. Não, você não tá. Você precisa fazer o quê? Você precisa ensaiar. E aí, ai, amor, vou ensaiar, sim. E se você for fazer um vídeo, é importante que você se grave. Porque quando a gente se grava falando aquele roteiro, falando o texto que a gente vai falar, o tema que a gente vai abordar no vídeo, você vai ter uma tendência no início a ficar procurando 1 bilhão de defeitos. Por que eu sei disso? Porque eu e a Carol, a gente passou por esse processo quando a gente estudava interpretação para cinema. A primeira vez que a gente se vê é muito estranho.
você procura 1 milhão de defeitos. Então, você já vai eliminar esse sabotador do ai, eu tô feia nesse vídeo, hein? Nossa, eu tô gorda, eu tô imensa. Nossa, meu cabelo não tá bom hoje. Ih, não tô falando legal, minha boca tá entortando aqui pra esquerda. Você já vai quebrar todas essas objeções no ensaio. E aí, você já vai ter se acostumado com a sua imagem e você vai gravar o vídeo. Ai, não, gravar o vídeo já de cara pra mim é complicado. Aí, a gente recomenda um exercício que é muito poderoso, mas que os nossos alunos, eles tremem na base quando a gente fala, que é o espelho, espelho meu. Vai aí, Carol, explica pra eles Então, como é o gente, espelho, espelho meu. o espelho, espelho meu é nosso queridinho e maravilhoso exercício. Então, você já fez lá o primeiro passo, que é saber o que você está falando. Você já fez o segundo passo, que é escrever o seu roteiro. Uma coisa muito, muito, muito importante. Não importa se o seu vídeo ou a sua apresentação vai ter 1 minuto ou 1 hora. Você tem que fazer esses 3 passos, tá? Porque senão a sua fala não vai ser objetiva e você não vai ter confiança para falar. Então tá, você sabe o que você está falando, você fez o seu roteiro. No roteiro você colocou o que e por que você vai falar. Aí você vai para o terceiro passo, que é o ensaio, onde você vai testar o como, que a Amor falou. E esse como a gente sugere que você faça esse exercício maravilhoso, espelho, espelho meu. Você vai pegar o seu roteiro, os seus tópicos, vamos supor que você escreveu o roteiro, diminuiu ele em tópicos, cola lá esse tópico do ladinho do espelho, dá uma olhadinha e você vai começar a falar na frente do espelho esse roteiro. E você vai brincar falando esse roteiro de várias formas. Então, primeiro eu vou falar aqui um pouco mais de boa. Como se eu estivesse conversando aqui com um amigo. Agora eu vou falar mais empolgada. Essa parte eu vou falar super empolgada. Vou dar uma ênfase nessa frase, porque eu acho que ela é muito importante. Aqui eu vou dar uma pausa e vou mudar o meu ritmo, vou falar mais devagar. Você vai brincar na frente do espelho, falando o seu roteiro várias vezes e de várias formas. Falando ali para você mesmo, como se você fosse uma pessoa doida. Quanto mais doido nessa fase, melhor. Por quê? Isso vai te dar confiança, porque quanto mais você falar o seu roteiro, mais você vai se apropriar daquele assunto, mais você vai falar, nossa, eu tô bombando aqui, eu sei demais tudo isso. E mais você vai encontrar uma forma mais interessante de falar. Porque você vai ver que cada hora você vai falar de um jeito e vai ter um jeito que você vai falar, esse jeito foi bom. Vou lembrar desse jeito, porque esse jeito que eu falei essa frase foi legal. E aí você vai montando o seu como. O como você vai falar aquilo no seu vídeo. Então, essa fase do espelho é muito importante antes da gravação, porque aí depois, né, no terceiro passo, que é ensaiar, são esses 2 exercícios, o espelho e o espelho meu, e o se gravar, que foi o que a Amor falou para você fazer. Por quê? Porque quando você se grava, você vai se acostumando com a sua voz, porque no espelho ali você está se acostumando com o seu rosto e com a sua linguagem corporal. Mas a sua voz no vídeo você vai escutar de uma maneira diferente. Então, quando você se grava, você vai falar, minha voz é assim? Sim, a sua voz é assim, ela é bonita, não se julgue. Aceite, acolha ali a sua voz. E aí você vai se acostumando. Você não vai se julgar tanto, né? Você vai sentir mais confiança ali quando for gravar para valer. E aí, Sabem que eu não gosto de me ouvir, assim, nas aulas, etc. Nas aulas gravadas até que ok. Nas aulas ao vivo eu não gosto de me ouvir, mas eu lembro que a live que eu mais gosto minha foi a live que eu gravei antes de fazer, era a minha primeira live. E eu gravei, assim, no áudio do celular antes, pra ver, até pra eu ter ideias, etc. E é a live que eu mais gosto. Porque, enfim, acho que eu já estava muito preparada. Eu gravei, regravei, pensei nos exemplos. Então, eu nunca tinha pensado nisso, que talvez pudesse ser por isso. Mas estavam falando e eu pensei que nessa live, eu até conto para os alunos que eu gravei, regravei. Isso dá muita segurança para você ir falar depois. Com certeza, você fica mais à vontade, você pode brincar com o assunto. Tanto que a gente fala que as pessoas, elas gostam muito de improvisar, só que elas estão despreparadas. Não improvisa despreparada, não improvisa se você não souber o tema.
Onde que você vai poder improvisar em paz e vai sambar na cara da insegurança? Quando você tiver domínio total do conteúdo. Então, ali você pode brincar, fazer uma piada, contar uma história. Se couber, obviamente, na sua apresentação, no seu vídeo. Uma coisa importante nesse passo do vídeo, Duda, que a gente fala para as pessoas, a gente recebe muito isso. Não sei se os seus seguidores têm essa dificuldade, que é eu não consigo olhar para a câmera. Eu travo. Quando eu vejo, nossa, não dá, não consigo, não sei o que fazer. A gente tem um truquezinho que eu queria compartilhar com vocês, que é você imaginar que a câmera é um amigo que você gosta muito, que você se sente super confortável e que você está contando ali, você está compartilhando com ele o seu conhecimento. Então, se você voltar 2 casas aqui nos exercícios e também imaginar no espelho que você está contando para um amigo, você vai ver que o seu corpo muda, a sua voz muda, a sua entonação muda. E aí eu faço um link com o que você acabou de dizer. A live que eu mais gostei foi a que eu me gravei antes. Porque o que acontece? Quando a gente está despreparada, a nossa voz entrega. Quando a gente está inseguro com aquilo que a gente vai falar, a voz entrega. A sua voz, que faz parte do seu corpo, que a gente fala, o corpo é um dedo duro de primeira linha. Tudo que você estiver sentindo, ele vai me entregar. E se eu tenho um olhar treinado, eu vou saber. Se eu não tenho um olhar treinado, eu vou sentir. E aí eu vou falar, eu não gostei muito da live da Duda, não sei por quê. Não gostei. Porque isso é o sentir, é a falta de consciência de pontuar o que não gostou. Eu senti que ela estava insegura, eu achei que ela não foi objetiva. Então, esse truque de imaginar um amigo aqui, que está olhando para a câmera. Então, imagina aquele brother que te deixa super à vontade no espelho também e vai treinando falar o seu roteiro como se você estivesse contando para um amigo, que vocês vão perceber a diferença, gente. É gritante. Testem, depois vocês contem pra Duda, contem pra gente lá no Strava, que a gente vai amar saber. É um trucão também, quando você estiver imaginando o amigo, ainda na fase de ensaio, óbvio que no vídeo você não vai falar, né? Mas vamos supor, eu tô falando aqui e tô imaginando a Mo, que eu me sinto super à vontade falando com ela. Antes de começar o seu texto, você pode até falar, oi, Mo, então, e aí começa a falar o seu texto. Coloca o nome aí do seu amigo na introdução, que isso vai te ajudar a começar já à vontade. Aí quando você for gravar, você tira o nome, né? Quando for fazer a apresentação, tira o nome. Mas para ensaiar, funciona muito bem. Porque aí você vai ficar com aquela memória da maneira que você falou. E para os criadores de conteúdo, uma dica maravilhosa. Que a gente, às vezes, né, grava os conteúdos do Destrava muito tarde, gente. Porque meu prédio está em obra. E aí você tem que esperar passar o barulho para você conseguir gravar. E se tem várias coisas do dia para fazer, você vai ver se você está gravando conteúdo 1h da manhã. E aí, às vezes, a gente está com a energia lá embaixo. E isso para o vídeo é uma lente de aumento. Então, se você está sem energia, a pessoa que vai te assistir vai falar, nossa, que sono! E vai lá e vai fechar. Então, um truque que a gente usa e que a gente ensina para os nossos alunos é você colocar uma música que te anima muito. Você põe no fone, tá? Pra você não acordar seus vizinhos. Ou você escuta, se essa música já tá, se você já decorou, tá na sua mente, você começa cantando essa música. E aí, no ação, quando você for gravar, você vai na energia que você estava cantando essa música. É contagiante. Cria muita conexão e rola muita retenção. Você vai ver a sua audiência assim, ó. Quando você for lá nos índices dos seus vídeos no Instagram, você vai ver, caraca, assistiu 95% do meu vídeo, eu voei nesse vídeo, hein? Qual é a diferença? Você pode ter certeza que foi a sua energia, a sua comunicação e, obviamente, a qualidade do seu conteúdo, que a gente não pode nunca desmerecer isso, né? Que é a qualidade do que está sendo dito. Não, inclusive, hoje a gente estava falando com alguns alunos sobre isso de que o digital, principalmente, ele é emoção. As pessoas não vão comprar só pela razão. Elas não vão comprar seu curso, enfim. Elas precisam sentir algo de você. Elas precisam falar, poxa, ela fala de um jeito que eu não sei o que ela tem. Talvez é inconsciente, não sabe explicar o que é, mas tem algo ali que prende, né? Eu tenho várias pessoas que eu assisto que eu falo, nossa, que energia boa essa pessoa tem. E às vezes ela não tá no melhor dia. Às vezes ela também passa pelo que a gente passa, mas ela faz isso, né? Ela se prepara e a audiência percebe quando a gente está despreparado. Em tudo que vocês iam falando, eu pensava nisso. Nossa audiência sabe quando a gente não preparou aquele conteúdo, quando a gente não sabe o que tá fazendo.
talvez eles não saibam pontuar, olha, eu me senti assim por isso, por isso, por isso. Mas eles sabem, poxa, hoje não rendeu, hoje eu não achei muito legal. Então, é sempre, a gente que está produzindo, a gente sempre tem que ter clareza disso. E eu acho que isso tudo vale também, importante falar, até para você gravar stories. Você não pensem que é assim, ah, tá ótimo, estou gravando aqui, nem sei o que eu vou falar. A primeira coisa que eu falo para quem também se sente insegura é isso. Pensa no que você vai falar antes. Porque senão você vai regravar muitas vezes até você conseguir, durante a gravação, pensar no que você está falando. É querer fazer um negócio impossível. É uma economia de tempo que não é muito inteligente, porque acaba não sendo uma economia de tempo. Você pensar, não vou perder meu tempo fazendo esses 3 passos que as meninas ensinaram, porque é mó trampo, né? Vou perder tempo. Muito pelo contrário. O tempo você vai ganhar, você não vai perder. Porque o tempo que você acha que vai perder fazendo esses 3 passos, você vai ganhar lá na hora de gravar. Não só em tempo, mas em qualidade. Porque a qualidade do seu conteúdo, a qualidade do seu vídeo vai ficar muito melhor. A gente garante que vai ficar melhor. Vocês treinem esses passos, apliquem e depois vem contar pra gente. Isso. Que a gente tem certeza que vocês vão sentir a diferença. Porque eles funcionam mesmo. Eles vieram de práticas que a gente fazia, que a gente sempre fez durante muito tempo. E aí você vai ver que você vai sair ganhando. Não só tempo, mas também qualidade. Até porque desmotiva você ficar regravando, né? Você fica ali se julgando. Fica puto, né? Você Chega uma hora fica que você fala, chateado, cara. Você fala, poxa, hoje não tá rolando pra mim. Não é que não tá rolando, você não se preparou. Você tá contando com a sorte, você tá contando que vai acontecer alguma coisa e na hora você vai ter um insight, vai falar, porque você vê os vídeos de outros criadores de conteúdo que já estão nessa caminhada há muito tempo e você pensa assim, nossa, a pessoa ligou a câmera e saiu falando. Isso é uma ilusão, gente. Essa pessoa se preparou, ela sabe muito bem o que ela tem que dizer. Ela está totalmente ali trabalhada no roteiro. Um exemplo de uma menina que cria conteúdo muito bem, ela é um fenômeno. É a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Né? É Bianca Andrade, né? O nome dela? De repente me deu um negócio que eu... Boca Rosa. A Boca Rosa, ela é incrível. Só que ela é uma menina que, cara, ela não dá um passo em falso. Ela vai toda trabalhada no roteiro. Então, se ela chega para vender um produto que ela acabou de desenvolver, ela é cosmetóloga, é assim que fala? Nem sei. Não é, ela não desenvolveu aquele cosmético. Entendeu? Ela tá dando a marca dela, o nome dela, a cara dela, ela testou o produto, ela viu. Só que ela tem que ter segurança no que ela tá falando. Né? Ela está vendendo isso para pessoas que confiam nela. A mesma coisa é o seu curso, é o seu conteúdo. As pessoas precisam confiar em você. E para elas confiarem, você tem que ter uma boa comunicação. Você tem que saber dizer as coisas. Então, o roteiro vai te dar isso, vai te dar confiança, vai te dar clareza. Você pode ter certeza que a Boca Rosa está pautada no roteiro. Você pode ter certeza que grandes criadores de conteúdo, Érico Rocha, não acha que o homem sai falando as coisas da cabeça, baixou ali, ele saiu falando. Não é, gente. Ele sabe muito bem o que ele está dizendo e ele está preparado para dizer aquilo. Sim. Não, ele mesmo diz, né? Porque ele tem que pensar em todos os exemplos que ele vai dar, tudo que ele vai falar. E eu sempre digo isso assim, o digital só tem espaço para quem é intencional. A gente precisa ser intencional em tudo que a gente fala aqui, nos exemplos que a gente dá, na maneira que a gente se veste, na maneira que a gente se posiciona. Porque assim, até quando a gente vê vídeos bem descontraídos, etc., às vezes é mais difícil fazer esses vídeos, às vezes precisa até de mais preparação do que o vídeo que tá mais quadradinho. Porque para você conseguir passar essa leveza, passar essa coisa, essa proximidade, você vai precisar vencer ali a vergonha, tudo. Você vai precisar se preparar às vezes mais, né, do que um vídeo que tá ali falando certinho, quadradinho, que você nem olha pro lado. Então, é perder essa ideia, tirar da cabeça essa ideia de, não, essa pessoa nasceu assim, ela sempre falou assim, ela se dá bem, ela fala sobre tudo. E também tem essa outra coisa. Às vezes eu falo bem sobre um assunto e não falo sobre outro, porque é exatamente o primeiro passo, né? Eu não domino todo tipo de conteúdo. Então, também tem que levar isso em consideração. Às vezes você fala bem aquilo que você domina e tá tudo bem se você não falar bem daquilo que você não domina, né? Com certeza. É reconhecer ali, entra muito, a comunicação ela tá muito conectada ao autoconhecimento. Então entra muito ali também você saber
você se conhecer, saber as coisas que você domina, as coisas que você precisa melhorar. Então é muito, a observação, ela é fundamental na comunicação. Você se observar, você observar os outros para você entender certinho isso que você falou. Ah, esse assunto eu domino, então eu vou dar minha opinião aqui, vou falar alguma coisa a mais. Esse assunto eu já não domino tanto, então eu vou observar um pouco mais e vou assumir que eu não sei. Se alguém me perguntar alguma coisa, ah, olha, não sei, eu vou te responder depois. E vou trabalhar a minha escutatória, né? As pessoas se preocupam tanto em trabalhar só a oratória, mas, gente, a escutatória, como a gente gosta de chamar, ela é tão importante quanto a oratória. Saber escutar é uma característica maravilhosa de todo bom comunicador. Todo bom comunicador, ele sabe escutar. E ele não sabe tudo sobre todos os assuntos. Quem sabe tudo sobre todos os assuntos é o Google. Uma pessoa que é assim, a gente acha chata. Fala, nossa, que sabichão, metida a saber tudo o tempo inteiro. É legal não saber das coisas também. Se você tem uma coisa, eu domino de comunicação, mas eu não domino de química. Então, se tem um químico conversando comigo, eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir. Vou fazer pergunta, porque não existe pergunta boba. É uma dúvida, não domino esse assunto, minha pergunta é válida. Mas eu vou trabalhar a minha escutatória, porque essa pessoa tem muito para me dar, porque eu não domino esse assunto. E tá tudo certo. É maravilhoso também não saber tudo, né? Ui, quase derrubei o celular. Sim, essa coisa da escuta também é legal, porque a gente percebe muito de como as pessoas estão recebendo o que a gente está falando, né? Então, às vezes, através dos comentários, eu percebo, poxa, eu preciso mudar isso aqui. Essa dúvida está muito frequente, eu acho que o problema está na minha comunicação, vou precisar explicar isso aqui de uma outra maneira. Então, você vai percebendo pelo público também. Às vezes é um comentário só, mas todo mundo pensou e ninguém falou e só essa pessoa falou. Então, levar em consideração isso. Se a gente não escutar, a gente não tem feedback nenhum, né? Sim, você sabe as dúvidas. Você também pode se ligar no que interessa mais o seu público, através dos comentários. Então, a escutatória, ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela pode direcionar ali o seu conteúdo de uma forma que vai engajar ainda mais o seu público, que eles vão curtir ainda mais aquilo que você está compartilhando. Olha, Bia, eu fiz o curso do Destrava das Meninas e foi muito bom para eu destravar, linda. Olha a Vivi também. Né, Bia? Eu não consigo ler os comentários. A Vivi também, nossa seguidora raiz. Vivi consome tudo que a gente posta. Eu vejo sempre a carinha dela nas lives, curtindo as coisas. É a Hermione do Harry Potter, sabe tudo. Nossa, eu adoro ela, mas sim, sabe aquela pessoa que sabe tudo o tempo inteiro? Ai, gente, pesquisa no Google, entendeu? É legal saber dominar um assunto, mas tudo também, poxa. E também é aquela história, né? Que faz parte do ser interessante, a gente escutar, a gente se interessar pelo outro. Senão é uma coisa que a gente fala comigo mesmo o tempo todo, né? A pessoa fala consigo mesmo o tempo todo. E eu queria que a gente retomasse os passos e que o pessoal ficasse livre para fazer perguntas, assim, né? Tirasse um tempinho para fazer perguntas, porque assim, de repente eu tenho uma pergunta para fazer, já que eu pensei, mas de repente uma dúvida assim, pode isso, não pode isso, faço como, tenho dificuldade, sei lá, em live, para a gente conseguir dar algumas dicas aqui. Boa. A gente deu os 3 passos, né? O primeiro é saiba o que você vai falar e os exercícios de como saber o que falar. O segundo passo é criar um roteiro, e aí a gente também explicou como vocês fazem para poder criar um roteiro. E o terceiro passo é ensaiar, se gravar, com os exercícios espelho, espelho meu, e você se filmar com o celular, já para ir derrubando as objeções, os sabotadores, as críticas. Então, podem fazer perguntas. Manda que nós estamos preparadas. Uma coisa que eu queria perguntar, que eu ouvi uma vez, é porque também não é a área que eu domino, então é cheio de mitos e verdades. Aí vocês vão poder falar se é mito ou se é verdade. Uma vez eu ouvi que eu terminava muito as minhas falas, assim, eu percebi depois, com é isso. E aí eu ouvi no Instagram, mas falou assim, não termina a sua apresentação, sua fala com é isso, porque parece que você, eu não sei, foge alguma coisa da técnica. É uma regra, assim, não terminar com... É porque, se você termina tudo com é isso, é uma muleta. E muletas passam...
insegurança, falta de credibilidade. Ai, é isso, acabei. Quero me livrar, quero sair correndo daqui. Vocês entenderam? Ai, é isso. Então, não é que é uma regra do você não pode terminar com é isso. É que quando você fez uma super palestra e você fala, é isso, gente. Parece que não fala nada, né? Você pode dar você pode dar uma desvalorizada naquilo que você está dizendo. Agora, se quem está te ouvindo é uma galera mais informal, Duda, eu não vejo um problema de você fazer uma brincadeira e falar, então é isso, gente. Bom, é isso. Então, por isso... Opa, desculpa, pode finalizar. Por isso que a gente não gosta dessa coisa de ficar colocando as pessoas em formas, sabe? Porque tudo depende de quem tá me ouvindo. Eu preciso conhecer a minha audiência. Se a minha audiência é mais descontraída, eu posso terminar. Então é isso, gente. E pode ser uma marca minha, inclusive. Eu posso ser uma youtuber e terminar. Então falou, galera, é isso. E não tá desvalorizando o que eu tô dizendo. Agora, se eu tô numa apresentação na empresa que eu trabalho e para os meus líderes, eu termino a apresentação de um projeto e falo, é isso? Eu acabei com o meu projeto, né? Tá bom, é isso. E vai muito do tom, da entonação, do jeito, né, Ká? Tudo isso influencia no que está sendo dito, não só as palavras soltas em si. O problema do é isso, o é isso, ele só vira um problema se ele se torna uma muleta, que foi o que a Mo falou. Se você usa porque você está inseguro ou porque você acha que acabou, mas não foi o suficiente aquilo que você deu. Então, é isso. Então, não. Só vai ser um problema se virar uma muleta. Se for uma coisa espontânea, que se comunica com a sua audiência, não tem problema nenhum. A gente não vê nenhuma coisa ruim em usar o é isso. Entendi. Tá. E outra coisa que eu queria perguntar tem uma maneira de começar melhor uma apresentação, uma fala, ou é aquela parte da introdução mesmo, de construir, não tem uma fórmula, assim, uma regra? Olha, tem uma fórmula que é essa que a gente acabou de passar alguns passos para vocês, que é, se você tem total domínio do assunto e você cria um roteiro, na fase de criar o roteiro você vai pensar na introdução, do tipo, como eu quero começar. E uma dica que a gente gosta de dar para os nossos alunos é que sempre é gostoso quando você começa despertando a curiosidade de quem está te ouvindo. Então, para nós, criadores de conteúdo, o que é a nossa introdução, né, no digital? É a nossa headline. Então, a gente precisa o quê? Despertar um interesse, criar uma curiosidade. Mas, gente, lembrando que ela tem que ser honesta. Porque não existe coisa pior do que você estar procurando um tema, por exemplo, onde castrar, melhor tipo de castração para gatos. Voltando no tema da Carol. Aí tem um vídeo no YouTube que é assim, melhor tipo de castração para gatos. Eu clico no vídeo, a pessoa está falando de pele. Eu fico puta. Puta. Então, assim, sejam honestos com a headline. Se você está dizendo 3 passos para destravar e gravar, dê os 3 passos, não dá um. Porque você vai deixar a sua audiência muito irritada e você vai passar 0 credibilidade. Essa pessoa vai falar, poxa, fiquei aqui até agora para ver 3 passos, só me deu um. Que sacanagem. Então, a dica que eu dou para começar uma apresentação, gravar um vídeo, é que a sua introdução seja despertando uma curiosidade. No caso do Instagram, a gente não tem esse tempo todo, né? Então tem que ser a headline, porque a pessoa precisa abrir o vídeo para poder ver. Então por isso que é tão importante você pensar nisso e isso você pensa na construção do seu roteiro. Não, e é muito interessante pensar, né? Por exemplo, nesse caso do é isso, que às vezes uma palavra ela tem tanta força que ela pode impactar toda a minha apresentação. Por isso que a gente precisa prestar atenção no todo, né? Em todos os detalhes. A gente presta atenção só no conteúdo em si, mas não presta atenção na abertura, no fechamento, em todos esses passos que fazem parte, né, daquilo que eu estou comunicando. Então, isso eu queria que o pessoal que está assistindo a gente tivesse clareza, assim, como a comunicação é importante nisso. O Vitor fez uma pergunta. Nós nos descobrimos mais quando nos expomos gravando esses vídeos? Com certeza, Vitor. Porque o que acontece você precisa de muita coragem para se expor.
E para você se expor gravando um vídeo, é um negócio que vai ficar, né? A gente fica, putz, tá gravado. O story ele ainda some em 24 horas, mas o vídeo pro feed, você fica com aquela coisa. Por mais que você possa apagar depois. E você vai se descobrindo, e é uma delícia quando você vai superando esses sabotadores, é uma delícia quando você percebe a sua evolução, quando alguém vira pra você e fala, nossa, Vitor, eu vi seu último vídeo, você mandou muito bem, cara, eu adorei. Não sei o que você fez de diferente, mas eu adorei. E quando você vai percebendo a sua evolução, e você vai falando, pô, me expor não é uma coisa tão ruim assim. Eu estou me descobrindo um excelente comunicador, um excelente empreendedor, enfim, seja lá qual for o seu objetivo, com certeza, se expondo, você vai se descobrir mais, porque você vai ser colocado de frente com os seus sabotadores, com os seus fantasmas, né? Você vai ter que encarar o medo do julgamento, o seu julgamento, que é muito cruel às vezes, né? O seu medo de errar, o seu medo de fracassar, e por aí vai. Então, com certeza. O que você acha, Ká? Não, com certeza. Eu acho que você foi bem completa aí na resposta. Com certeza você se descobre, né, mais, porque é aquilo que eu falei da observação, né, da comunicação ser observação. Então, quando você faz e você se observa, e quando eu digo observa, não é só observar o vídeo que você gravou, é observar como você se sentiu, se você estava à vontade ou não estava, se você acha que você precisa melhorar a sua dicção, por exemplo, porque quando você fica nervoso a sua voz treme, e aí daqui 5 vídeos você percebeu que a voz já não tremeu mais. Então é um processo. Se você não se expõe, se você não faz, você não descobre essas coisas que você só vai descobrir na hora da ação. Tipo, ação, dei o play ali, agora que eu senti, então, o que de fato eu sinto quando eu tô gravando. A gente faz uma analogia bem legal, Duda, que é com andar de bicicleta. Você nunca vai aprender a andar de bicicleta se você não começar a andar de bicicleta. Ou a dirigir. Não vai. E no início, como que você começa andando de bicicleta? Tem rodinha, né? Se é criança, tem as rodinhas ali para dar aquela proteção. E aí as rodinhas é que a gente fala, sou eu a Carol, é a Duda, é ali o seu mentor, o seu professor, a pessoa que está te ajudando. Depois você vai tirar essas rodinhas e vai andar sozinho, cara, você nunca mais vai esquecer. É assim com a comunicação, é assim com a autoconfiança. Depois que você aprender a acionar, destravar isso, você nunca mais vai esquecer. Só que você tem que praticar diariamente. Né? Senão, eu vou esquecer como é que fala com confiança? Não, mas quando eu for me apresentar de novo, as minhas emoções vão estar mais afloradas, tipo a minha ansiedade, os meus medos. Então eu vou ter um trabalho maior para poder vencer de novo isso. Mas eu não esqueci, porque o corpo tem uma memória incrível. E ele não te deixa esquecer. É igual exercício físico, né? Se você faz musculação, ou se você corre, por exemplo, se você faz todos os dias, seu corpo vai estar condicionado e vai evoluir cada vez mais. Se você fica um tempo sem fazer, você enferruja. Então você tem que recomeçar. É óbvio que o salto vai ser muito maior, porque nosso corpo tem memória e para comunicação é a mesma coisa, mas você vai ter que desenferrujar. Então se você treina um pouquinho por dia, a gente sempre fala que a frequência é mais importante do que a quantidade. Treinar um pouquinho por dia é mais importante do que treinar 3 horas uma vez por mês. Então, vai colhendo ali na quantidade, vai plantando ali na frequência, que no final você vai ter um resultado mais satisfatório. Sim, e até assim, o bom mentor é aquele que faz o mentorado colocar a mão na massa, porque senão, assim, para nós, às vezes, seria mais fácil colocar a mão na massa por vocês, talvez seria mais rápido. Então, assim, não é que, então ela não pode me dar todas as respostas de tudo. É que realmente a gente não pode fazer por você, né? Existem decisões que a gente não pode delegar. Eu só me sentiria muito fracassada aqui se eu não deixasse claro para todo mundo que assiste, que acompanha a gente, que o maior fracasso que você pode ter é ficar preso no medo de fracassar. É não colocar a mão na massa e fazer e falar, poxa, eu fiz. Não deu certo. Mas eu fiz. Eu tentei, entendeu? E assim, o Vitor é exemplo disso. Ele se dá muito bem gravando stories. Eu não diria nunca que ele tinha vergonha, nada. Então ele se dá muito bem. Então, assim, a gente mesmo vai percebendo, poxa, eu acho que eu tenho facilidade para isso, eu acho que eu sou bom nisso, eu acho que eu posso investir.
Mas isso, né? Isso é muito bom, isso é muito realizador para nós. É exatamente por isso que eu falo, eu insisto nessa coisa e eu cobro eles mesmo, vou cobrar para eles colocarem isso em prática. Porque eu sei que sem prática não tem mágica, não tem como colher aquilo que você não plantou. Então, isso aqui, esses 3 passos, é para colocar em prática, tá bom? Coloquem em prática, pouco a pouco, dia a dia, vão tirando dúvidas com as meninas, podem perguntar, né? E também tem muito conteúdo no Instagram de vocês, né? Já tem muita coisa lá. Então, consumam os conteúdos, os vídeos, postagens, etc. Cada vez que eu sei um pouquinho mais, uma técnica aqui, uma técnica ali, eu me sinto muito mais segura. De saber por que eu tô fazendo, entendeu? Agora que eu entendi a questão do é isso, eu sei que eu não tô falando ou deixando de falar porque eu ouvi alguém falar. Eu entendo por que eu tô fazendo, ou entendo por que eu tô deixando de fazer. Eu acho que isso é mais importante, isso que sustenta mesmo o que a gente faz, né? Exatamente. Isso que você falou, eu resumiria numa frase que é a gente não, pelo menos no Destrava nós não queremos pessoas dependentes de nós, né? A gente quer dar autonomia, independência para que vocês andem com as pernas de vocês, para que vocês arrasem, que vocês olhem para trás e falem assim, cara, foi muito legal todo o processo e agora eu consigo sozinho. E esse é o nosso objetivo. Então, isso, linkando com o que você falou do é isso, ter essa consciência do aonde eu posso usar o é isso, aonde cabe, isso é inteligência. Isso é total, isso é uma comunicação inteligente, onde eu faço escolhas conscientes. Eu não vou ficar falando é isso, é isso, é isso de uma forma inconsciente, demonstrando uma insegurança ou porque virou um vício. Eu falo e nem percebo, né? E sim, tem muito conteúdo lá no Destrava, vocês vão ser muito bem-vindos, podem consumir à vontade, a gente posta pra caramba, tem bastante vídeo no YouTube também. E se chegar lá e falar, nossa, ainda assim tô com dúvida, manda pergunta que a gente responde com todo carinho. Com certeza. Combinado. Combinado. Meninas, muito obrigada. A live vai ficar salva também para quem chegou depois, enfim. Sigam as meninas, acompanhem. Vamos marcar mais vezes, porque eu já tenho vários temas aqui que eu queria que a gente trabalhasse. Então a gente vai trocando é só convidar. Estamos aí. Combinado. Agora vão sofrer aqui, que a insistência é grande aqui para fazer conteúdo. Mas enfim, a gente tem o mesmo propósito, né? Quer ensinar, quer comunicar, quer trazer a galera para realizar o propósito delas também, para ajudar nisso, né? Mas muito obrigada mesmo, foi maravilhoso, eu amei ter vocês aqui, obrigada pelas dicas, pelo conteúdo. Obrigada a você, Duda, a gente também quer te receber lá no Destrava, se prepare que o convite chegará. Combinado. Então, a gente vai, porque eu acho que é isso, os nossos conteúdos se completam, eles são uma superpotência juntos, né? Não existe um empreendedor bem-sucedido que não se comunica bem. E assim, os nossos comunicadores, eles querem empreender, eles querem essa independência mesmo, sabe? Então, acho que vai ser muito importante para os nossos destravados essa live com você. E obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo. Adorei ter participado. Obrigada a todo mundo que participou da live também. Foi um prazer imenso estar aqui. Eu também adorei. Obrigada, Duda. Obrigada para todo mundo que participou. Foi muito gostoso. A gente te espera no Destrava. Combinado. Que vai ser muito bom continuar aí com essa troca. É sempre muito gostoso, né? É uma troca sempre que dá um ânimo pra gente, né? Sim. Então, vai ser muito bom te receber também lá no nosso Instagramzinho, fofo. A Amor brinca que eu uso diminutivos, só que, gente, diminutivos na minha cidade é uma maneira carinhosa de falar, por isso que eu falo Instagramzinho. Já dá para perceber muito assim a diferença entre vocês, mas é muito gostoso isso, porque a beleza tá nisso, não ser diferente, não se completar, né? Mas é isso, meninas, ó, é isso. Acho que cabe. Cabe, Duda, cabe. Isso que a gente passou aqui hoje. Então, para você não ficar sozinha, é isso, Duda. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada, pessoal, por terem ficado aqui.
Amanhã, só para avisá-los, tá bom? Amanhã temos aula no YouTube, a nossa aula semanal. Sou eu e o Thiago. Puxei o Thiago para vir dar aula na minha aula. E a gente vai bater um papo muito legal sobre trabalho, tá bom? Amanhã, às 9 no YouTube. Beijo, até amanhã.